Bom dia, pessoal. Depois de um longo período aí dessa pandemia aí que eu não gravei nenhum vídeo, né? Tava com dificuldade aqui do equipamento. Mas hoje eu vou gravar mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Luiz de Note. Sou ceramista aqui na cidade de Campinas, né? E trabalho já com cerâmica há uns 8 anos, né? Aqui nesse local eu tenho forno, tenho vários equipamentos aqui que eu utilizo, né? Para fazer minha cerâmica. No meu canal aí, o Luiz de Note, tem vários outros vídeos que vocês podem acompanhar, né? Então hoje eu quero fazer um vídeo especificamente sobre a confecção de pratos, né? Confesso que não é a minha peça preferida e nem faço muito porque de fato são peças que, digamos assim, tem uma certa complexidade para serem feitas, e também no forno, né, elas ocupam bastante espaço. E no meu caso, como eu não comercializo assim fortemente as minhas peças, é uma peça que eu não tenho tanta preferência em fazer, mas é uma peça muito demandada, né? E eu tenho feito alguns, né? E assim, gostaria de mostrar para vocês aqui a forma como eu faço o meu prato. Então, repetindo, né? Meu nome é Luiz de Note, nós damos aulas ali no ateliê Cerâmica Ninsei, na rua Santo Antônio 452, aqui em Campinas, no bairro Cambuí, né? Esse, no momento, a gente está um pouco, digamos assim, restrito devido à pandemia, mas estamos retornando lentamente, aí, conforme a legislação nos permite, né? Com as aulas presenciais, seguindo todos os protocolos aí de segurança, né? Para evitar, para prevenir aí a Covid. Então eu gostaria que vocês acompanhassem aqui esse vídeo. Acredito que vai ser um pouco mais longo, né? Mas peço a paciência de vocês mais uma vez, né? E agradeço aí a atenção e principalmente o pessoal que já se inscreveu aí no canal, né? Em relação aos meus vídeos, tá? Então aqui já tenho centralizado uma peça de argila, é a argila Shiro da Pascoal, né? É uma argila que eu trabalho bastante. Tem muita gente que, assim, de certa forma, tem dificuldade de trabalhar porque dizem que quebra muito e tal, mas eu trabalho com bastante água, né? E também tem que ter uma certa habilidade, né, para manuseá-la, para levantar, na hora de levantar e para subir, para ela não quebrar muito. Mas enfim, vamos ao vídeo, né? Em relação a centralizar, subir, descer o barro, etc, outros detalhes, eu acredito que vocês podem acompanhar aí nos outros vídeos do canal, tá bom? Então agora eu vou priorizar aqui a visualização do torno, né? Lá no fundo, não sei se vocês estão vendo aqui, já tem uma peça, né, que é um prato que eu fiz, mas aqui foi tirado do monte. Eu vou experimentar, né, para ver se eu consigo trabalhar, ver se vai ficar bom, se não vai entortar, né? E agora eu vou fazer o prato como convencionalmente se faz, usando aqui uma base de madeira, né? Como todo mundo já sabe, para tirar aqui é muito difícil, devido à extensão e tal, é muito difícil. Bom, vamos lá. Então eu vou trabalhar, né? Então a velocidade, sempre eu trabalho com uma velocidade aqui do torno um pouco mais alta, né? Então sempre usando bastante água, né? Então a mão aqui direita minha, ela vai aqui contendo, e ao mesmo tempo eu vou baixando essa coluna aqui, ó, né? Vou baixando esse barro, tá? Para baixar sempre, nunca chapado, é sempre na lateral. Então eu uso essa parte mais gordinha aqui da mão, vamos dizer assim, na esquerda, e eu vou colocando ela levemente inclinada, ó, né? Então, e aqui com a mão direita eu vou contendo, tá? Qual o objetivo aqui? O objetivo aqui é espalhar esse barro, né? No momento que eu vejo que ela está abaixada num nível bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou usar as duas mãos cruzadas, né? Então sempre uma mão em contato com a outra, né? Para que você tenha mais firmeza e mais precisão, tá? A mão esquerda eu posiciono aqui, né? Obviamente no lado esquerdo, né? Possivelmente para vocês vai estar aparecendo ao contrário devido à questão do vídeo, né? E a mão direita, ela vai nessa posição, tá? Ela vai na posição, então cruzou aqui, eu vou apoiar aqui e vou pressionar, ao mesmo tempo que a mão esquerda lá, ela vai contendo a lateral, ó. A mão esquerda contendo a lateral, tá? Eu vou tentando dar uma conformação o mais, digamos assim, como se fosse um disco, ó. Então ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, eu vou caminhando aqui com a minha mão para a lateral, ó, né? Eu vou caminhando aqui para a lateral, tá? Existem algumas formas de fazer prato, né? Tem algumas pessoas que preferem estender toda a extensão e depois levantar com uma ferramenta. No outro vídeo eu posso trabalhar, né? Nesse caso aqui eu vou trabalhar já afundando esse meio e deixando um pouco de barro na beirada para fazer a borda do prato, ou seja, a paredinha aqui do lado do prato. Então aqui eu vou usando principalmente, ó,
essa parte da mão. Deixa eu mostrar aqui do contrário, né? Essa parte da mão mais ou menos inclinada. Então, para deixar um pouco de barro aqui na beirada, porque o prato ele tem que ter uma borda, né? Uma coisa muito importante no prato é a questão do fundo, tá? E por que o fundo é importante? Porque se você deixar o fundo muito fino ou irregular, ele quase que invariavelmente vai dar aquele problema, né, que o pessoal fala, do S-cracking, né? Ou seja, aquela rachadura no fundo, tá? Então, eu sempre procuro já ir trabalhando aqui esse fundo para deixar ele mais uniforme possível, né? A espessura do fundo do prato, tá? Eu sempre trabalho com um pouco mais de espessura em relação às peças maiores. Então, não sei se dá para ver aqui, ó, né? Aqui dá para ver, eu acho, né? Aqui, ó, né? Eu trabalho com 1,5 cm até 2 centímetros, dependendo da situação, né? Para deixar um fundo bem grande. Depois a gente trabalha no acabamento, tá? Porque se você deixar muito fino aqui no meio, no caso do prato, devido a essa extensão que tem aqui, né? Essa extensão do prato, na hora de secar, se você não secar lentamente, né? E é importante, assim que é possível, você tira aqui aqui da base de madeira, né, e coloca põe um plástico embaixo, né, para não secar muito rápido, assim como também eu costumo cobrir, ou com jornal úmido, ou então com plástico, né, e não deixar exposto ao vento. Então, geralmente eu procurar um lugar mais abrigado, né, que não tenha muito vento, para fazer essa secagem o mais lenta possível, tá? Então, tudo isso para evitar a questão da rachadura desse fundo, tá? Aqui eu já vou começar a trabalhar, né, uma borda. Vou tentar levantar aqui uma parede. Então, como que eu faço? Então, aqui com as duas mãos assim, ó, né? Então, aqui vai uma lateral do prato lá embaixo, né? Lá por lá de fora, com a mão direita aqui, tô fazendo isso, né? E aqui dentro eu já vou acertando, ó, para levantar essa paredinha, tá? Então, aqui eu vou fazer, acertando aqui também o fundo, né? Então, essa compressão do fundo é muito importante. Então, por isso que, né, normalmente eu deixo um pouco mais grosso, porque para poder passar a ferramenta, ó, tô passando aqui a língua, né, para comprimir o máximo que eu posso esse fundo. Obviamente não deixando, como eu já falei, muito fino, né, mas comprimindo de dentro para fora, de fora para dentro, né, e deixando bem comprimido. Ou seja, essa compressão também evita essa questão do prato ele rachar no fundo, formar o que o pessoal chama aquela rachadura em forma de S, né? Então, além de você escolher uma boa argila, fazer um bom amassamento, né? E tudo, é muito importante você trabalhar essa questão aqui do fundo, fazendo essa compressão aqui, ó, né? Para deixar ela mais comprimida possível, né? E aí, uma vez comprimida, eu vou trabalhar aqui a beirada desse prato, né? Então toma muito cuidado aqui, quando se faz essa beirada aqui, para você não fazer uma vala aqui na lateral, né? Eu sempre contenho aqui pelo lado de fora, né? E eu vou trabalhando aqui, ó, né? Tentando para levantar essa beirada desse prato, ó, né? Tá? Então ela já vai levantando a beirada do prato, tá? E obviamente eu já vou também trabalhando com a outra ferramenta, pode ser uma rib, né? Como eu falei, eu tenho aqui várias ribs, trabalhar com essa aqui de madeira também, ó, né? Com a parte reta. Eu posso trabalhar com a parte reta ou então com a parte curva, ó. A parte curva também dá para se trabalhar, tá? Então a ferramenta, são instrumentos úteis, né? Para quem trabalha com cerâmica, mas obviamente você tem que ter habilidade, ou seja, mais uma vez a questão do treino para você trabalhar com a ferramenta, tá? Então sempre eu trabalho segurando com as duas mãos. Quando chegar aqui na beirada tem que tomar um certo cuidado, né? E eu vou ao mesmo tempo comprimindo, vou deixando esse fundo do prato o mais, digamos assim, horizontal possível, né? O mais regular possível, né? Então aqui vai fazendo aqui deixa eu sondar novamente o fundo, né? Para ver se está tendo fundo, né? Então aqui, ó, tá tendo isso aqui de fundo. Tá? Então cuidado, muito cuidado para preservar esse fundo aqui, ó, tá? Então esse fundo é muito importante. Ao mesmo tempo que eu volto agora na beirada, mais uma vez lembrando para tomar cuidado, né, com essa, digamos, tomar cuidado aqui para não fazer uma vala aqui na beirada, né? Porque fica muito desagradável se pegar um prato, por exemplo, colocar alguma coisa líquida e ela começar a formar aqui algumas, digamos, poças, né? Algumas lagoas que obviamente não é agradável à vista, né? Não fica e esteticamente não fica legal, né?
Então as imperfeições elas são toleráveis na cerâmica, algumas imperfeições elas são toleráveis, né, na cerâmica de torno, né, na cerâmica artesanal, digamos assim, mas também, né, muita imperfeição não é adequado, tá? Então a gente trabalha aqui, né? Aqui eu vou deixar essa parede quase ela vertical, né? Para poder trabalhar esse levantamento. Também trabalhando para não ficar muito fina essa parede aqui, porque também o prato, né? E aí vai muito do gosto de algumas pessoas que trabalham peças muito finas, né? E obviamente vai do estilo, né? Mas atualmente, né? Principalmente restaurantes aí, eles não gostam de trabalhar com peça muito fina por causa do quebramento, né? Então, ó. Então a forma de usar a ferramenta, não sei se podem notar, ó, sempre a minha mão esquerda ela fica apoiando por fora e a língua, né, ela vai por dentro, né, apoiando aqui, ó. Então a ferramenta ela é muito útil, ó. Eu sempre encaixo lá na beirada, né, lá no fundo, se dá para ver, e deixo rodar, ó, né, porque aqui nesse rodar é exatamente que ela vai dar essa coisa, digamos assim, da estética, né, o formato do vaso, tá? Então deixar bem coisa, né? Bem acabado aqui, né? Então dá para ver aqui que já está praticamente pronto, né? Esse prato, só vou dar uma tombada agora aqui na beirada, né? Então essa operação, como em todos, né? Que eu sempre enfatizo muito, do pinçamento é muito importante. Então eu apoio a mão aqui ou na beirada ou alguma parte do meu corpo, né? E eu vou fazer essa pinça aqui, ó, na beiradinha aqui da peça, ó, e sempre com a mão bem firme, né? Então deixa eu rodar, né, sem pressionar, é só para acertar mesmo essa beirada, tá? Isso aqui eu sempre faço, tá? Então aqui, ó, eu vou dar já uma formatada pelo lado de fora, né, para dar essa curvatura aqui na borda do prato, né? E aqui, ó, eu posso fazer uma ou duas curvaturas. Tem gente que gosta de fazer uma só, né? E tem gente que gosta de fazer duas curvaturas, tá? Eu vou fazer aqui com duas bordas, né, para ficar, digamos, mais bem exemplificado. Então sempre, ó, a mão esquerda apoiando aqui por baixo, né? Eu posiciono e a ferramenta vai aqui por fora, ó, tá vendo, ó, né? E aqui, ó, né? Deixa eu rodar. Aqui eu diminuo um pouco a velocidade do torno, né? Para fazer essa beirada, né? E com muito cuidado para não movimentar muito, né? Então aqui, e sempre a posição da ferramenta aproveitando o movimento do próprio torno, ou seja, ela fica inclinada, tá? Ela não fica nem contra o movimento, nem em pé totalmente, né? Mas geralmente bastante inclinada, ó, bastante inclinada, tá? E o toque da ferramenta muito leve, e a outra mão, a minha mão esquerda, não sei se dá para ver aí, né? A mão esquerda, ó, tá apoiando por baixo. Então todo o movimento da argila, né, que você faz de um lado, ela vai acabar refletindo do outro. Tem que lembrar que aqui ela tá com digamos assim, com uma consistência muito delicada, tá? Então deixa eu trocar aqui, achar uma outra rib que eu tenho por aqui. Ah, tá aqui a vermelhinha, né? Então sempre trabalhar com a ferramenta mais ou menos limpa e úmida, né? E eu vou escolher aqui a parte da rib que vai melhor me dar esse acabamento aqui, ó, né? Então aqui, né, também, ó, bastante com cuidado, né? Deixando rodar bastante para fazer esse acabamento, né? Ó, então não sei se dá para ver aí, ela ficou um prato, né, com duas curvas na beirada, tá? Então aqui é uma beirada que vai lá pro fundo e a outra beirada que vai de uma posição intermediária até o final, tá? E sempre tomar cuidado, né? Tomar cuidado para que essas transições, né, entre essa superfície e a outra ali, ela seja mais natural possível, né? Ela não pode ser uma transição muito, digamos assim, desproporcional, tá? Então aqui tá um prato, né? Tal como, digamos assim, eu faço, né? Obviamente depois você tem que tirar todas as medidas, né? E aqui por fora, né? Mais uma vez, eu vou usar o famoso corinho, né? Então esse famoso corinho, né? Ele é muito importante para dar aquele acabamento final aqui, que fica um acabamento bastante, digamos, delicado, né? Bem fininho. Então sempre na cerâmica, ó, gente, é gesto, né? Para usar gestos bem
gestos bem delicados, né? Sem muita pressa, né? Então tudo isso aqui. Lá por fora, lá embaixo, infelizmente não vai dar para ver, né? Mas isso aqui já é o prato já feito. Então uma peça parece que é relativamente fácil de fazer, mas o problema é exatamente essa questão dele rachar, dele empenar, né? Então para queimar, muita gente faz a queima do prato, a queima de biscoito, pelo menos ela é feita em pé, ou seja, o prato numa posição não horizontal, vertical, né? E queima-se então dessa forma, né? E na secagem também, se você tiver um saquinho de areia, alguma coisa para deixar aqui no fundo do prato, porque isso aqui, ó, normalmente ele tende a levantar, tá? Então uma das coisas é secagem muito lenta, deixar o fundo razoavelmente numa espessura boa, na verdade, cuidar muito no acabamento, né, para que esse acabamento seja um acabamento, digamos, adequado também, né? Não pode deixar nem muito grosso na beirada e fino lá no meio, que ela vai afundar, como às vezes deixar muito grosso lá no meio e fino na beirada também. Então é um inferno, né? Você tem que trabalhar ele realmente com a superfície bem, digamos, uniforme. Por quê? Cada espessura de cada peça, né, se você considerar, né, ela vai secar numa velocidade. Então, se secar muito rápido para cá, digamos, na parte externa aqui do prato, né, secar muito rápido por estar muito fina, e lá no meio vai secar mais devagar porque está muito grosso, né, vai dar uma tensão, né. Outra coisa também, toda essa extensão embaixo. Então, por isso que é muito importante descolar bem o prato aqui da base, né? E uma vez que você consiga tirar aqui com bastante cuidado para ele não entortar nem nada, coloca um plástico embaixo, né? Porque se às vezes a madeira, dependendo da superfície, ela estando muito, digamos assim, rústica, ela pode segurar, e nessa hora de voltar ela pode prender também e rachar. Então, gente, prato é isso, né? Eu acho uma peça muito bonita e é muito útil, obviamente, né? Porque eu faço muita tigela, mas eu cheguei à conclusão que os pratos, obviamente, né? Conclusão não, é óbvio, né? É lógico que geralmente a gente aqui no Brasil, né, e nos países ocidentais se usa muito mais pratos, né? Então na hora de passar o fio aqui, ó, você vai reparando lá no fundo do prato. Esse fundo ele não pode subir de jeito nenhum. Então se passou o fio, cuidado, né? Você pode passar tanto de lá para cá como daqui para lá, né? E você vai passando lentamente, ó. Eu vou rodando o torno lentamente e eu vou passando esse fio lá, né? Para deixar bem separado, tá? Uma vez que está separado, né? Aqui saiu uma coisinha, mas eu vou deixar aqui, depois eu passo uma esponjinha, alguma coisa aqui. E eu vou deixar aqui, né? Lógico que eu poderia tirar essa placa, mas como é a última peça que eu vou fazer agora antes do almoço, né? Hoje, dia 13 de maio, já são quase 11h20, né? Então eu vou deixar aqui nesse mesmo local, né? E daqui a pouco eu venho para colocar um papel, alguma coisa aqui por cima, né? Para ele secar mais lentamente. Nessa época do frio até é menos complicado, né? Essa questão da secagem, mas mesmo assim é bom tomar muito cuidado. Então, muito obrigado por terem assistido aí meu vídeo, né? Mais um vídeo sobre a confecção do prato, né? Qualquer dúvida podem postar lá no meu canal, né? No meu canal que vocês já estão acostumados aí o pessoal que está inscrito, né? Assistir. E pode mandar mensagem que na medida do possível eu vou respondendo a todas as dúvidas, né? E muito obrigado aí por assistir. Então, mais uma vez, deixando aí um vídeo que eu espero que contribua aí para o conhecimento de vocês, tá bom? Então, um abraço e até qualquer hora aí, até o próximo vídeo. Um abraço e até logo. Se cuidem, né? Se protejam e vamos esperar aí, torcer para que essa pandemia aí que está assolando o mundo, né? Ela possa passar o mais rápido possível. Muito obrigado. Até logo, gente. Fui.